Vamos estudar o Teorema de Pitágoras. Para estudar o Teorema de Pitágoras, vamos relembrar primeiro o que é um triângulo retângulo. Você já estudou o que é um triângulo retângulo, então vamos dar uma relembrada. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo. Eu tenho um triângulo em que eu tenho um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Esse símbolo, você lembra que é de perpendicularismo, né, de ângulo reto. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, eu vou poder utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz assim, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas o que é hipotenusa e o que são catetos? Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, certo? Sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os lados que sobram são chamados de catetos, ok? Então, como é que a gente escreve esse teorema? A gente escreve hipotenusa. Se a gente chamar a hipotenusa de A, os catetos de B e C, a gente vai ter hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, o A é hipotenusa ao quadrado, o B é cateto ao quadrado e o C cateto ao quadrado, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. Nós vamos utilizar ele para resolver triângulos retângulos em que um dos lados é desconhecido, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, diz assim, calcular a medida do lado A na figura abaixo, sabendo que o triângulo abaixo é retângulo. Então, ele já afirmou que o triângulo é retângulo, então nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. Nesse triângulo aqui, o vértice A é o vértice de 90 graus, então a gente vai marcar ali, que faltou essa marcação na verdade, tem que colocar um quadradinho, um pontinho ali, tá ok? O que a gente vai fazer? A gente vai escrever. A gente vai escrever. Que é hipotenusa? Hipotenusa é o A, não é isso? Eu vou dar uma abreviada aqui. Hipotenusa. Os outros são os catetos. Ó, cateto e cateto. E agora fica fácil. Ó. Hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Ou seja, 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Agora resolver essa equaçãozinha aí. Eu tenho 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15. Você faz a continha aí, né? Dá 225. 8 vezes 8 que dá 64. O A ao quadrado é igual a 289. Você estudou muito isso aqui no início do ano, né? Que é potenciação. Então, para resolver a potência, eu tenho que, nesse caso, tirar a raiz quadrada de 289. Certo? E daí aqui a gente pode fazer por aproximação, né? Se a gente fizer 10 vezes 10 dá 100, então tem que ser uma coisa maior do que 100. A gente já sabe que 15 vezes 15 dá 225, então a gente tem que ir aumentando, né? Quando a gente fizer 17 vezes 17, né, vai dar 289. Você poderia também fazer pela fatoração, mas como 17 é número primo, aqui é muito melhor pela aproximação do que pela fatoração, porque vai dar trabalho do mesmo jeito. Você vai demorar para lembrar que o 17 é um número primo aí, né? Que 17 vezes 17 dá 289. Tá ok? Então achamos aqui, ó, esse lado maior, a hipotenusa, vale 17, aí, 17 unidades. Aí pode ser centímetros, metros, milímetros, seja lá a unidade que foi escolhida. Então, como segundo exemplo, nós vamos pegar um outro triângulo aqui, ó, dado o triângulo ABC na figura abaixo, calcule a medida do lado representado por x. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu faço, de novo, é encontrar a hipotenusa. Percebam que ele deu a hipotenusa BC aqui, né? E o 5 raiz de 2 ali, com um errinho de grafismo ali, mas é uma raiz, tem que ter um finzinho ali em cima, né? Então a gente sabe que a hipotenusa, no caso, é o 5 raiz de 2. E que os outros valores que foram dados são os catetos. Ó. Na verdade, o valor de x aqui é o que a gente quer descobrir. Então, nesse caso específico, a gente tem que o Teorema de Pitágoras é uma igualdade, né? Então, se eu inverter a forma como eu escrevo aqui, vai dar a mesma coisa, né? Eu poderia ter escrito assim, que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E como a minha incógnita é um dos catetos, eu vou escrever dessa maneira aqui. Ou seja, eu vou escrever que x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a hipotenusa
ao quadrado. Então, é 5 raiz de 2 ao quadrado. Vamos relembrar lá como é que faz essa equação? Então, eu tenho x ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. E quando eu elevar o 5 e a raiz de 2 ao quadrado, eu vou fazer separadamente, né? Então, 5 ao quadrado é 25. A raiz de 2, quando eleva ao quadrado, você elimina a raiz, ou seja, fica vezes 2 aqui, né? Então, x ao quadrado mais 25 é igual a 50, né? Que é 2 vezes 25. Para finalizar, o x ao quadrado é igual a 50 menos 25, né? A gente subtrai dos dois lados o 25. O x ao quadrado é igual a 25, que é 50 menos 25. E o x vai ser a raiz quadrada de 25. Eu não quero o valor negativo dessa raiz, porque ele não me interessa, é uma medida, né? A medida de um lado, então vai ser sempre positivo. Então, nesse caso, x é igual a 5. Bom, esse x igual a 5 é a medida do outro cateto, ok? Então, o teorema de Pitágoras é isso, não tem muita complicação. O que vai aparecer é uma equação que você vai ter que resolver.